Olá, gente, boa noite. Eu peço desculpa aí pelo atraso, né? Um atraso grande, mas eu tive problema aqui com a câmera do celular. Só um minutinho. Deixa eu só me conectar aqui. Olá, novamente. Espero que vocês estejam bem. E só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui o celular. E aí, gente? Desculpem mais uma vez, tá? Eu peço desculpas, mas o meu telefone, eu não sei o que aconteceu. É a primeira vez que eu faço, então, uma live. Eu quero agradecer a paciência de quem esperou, mas realmente eu estava com um problema, a minha câmera não conseguia entrar, não conseguia acessar aqui o ao vivo, tá? Então, agora que está tudo resolvido, vamos ver se a gente consegue conversar sobre aquário de Kingyo, né? Eu vou aí responder as perguntas, tá? Se alguém quiser depois me perguntar alguma coisa, aí vocês se sintam à vontade para me perguntar. Tanto faz no Facebook, no privado, né? Ou por aqui mesmo. Bom, vamos lá. Né? Eu vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, porque eu acho que muita gente já me conhece, né? Seja aí do Facebook, seja dos fóruns, seja dos grupos, né? Mas se tiver alguém que não me conhece, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Rosana, né? Eu sou artesã, eu sou aquarista já há muitos anos, né? Tanto que da minha época era aquele filtro biológico de fundo. Mas então, gente, eu comecei ainda criança, né? Na época eu tinha um aquário com o meu irmão. E depois, né, adolescente, que eu fui ter o meu primeiro aquário, né, para eu cuidar sozinha. Mas é o seguinte, né, naquela época não tinha muita informação, né, a gente ficava aí com a orientação, com a orientação mesmo dos lojistas, né? Então, o lojista informava a gente o que ele sabia e a gente tentava cultivar daquele jeito lá que eles diziam, e é claro que não ia dar certo, né? Então a gente perdia muito peixe, né? E era aquele lance, né? A gente perdia um, ia lá, buscava outro, colocava no aquário, depois de uma semana, depois de ou até poucos dias, né? A gente perdia o peixe, né? E era muito chato isso, porque a gente ia cansando, né? Pô, a gente só compra peixe e não consegue desfrutar, né? De ver o peixe crescer, de ver o peixe desenvolver. Né? Mas era interessante aquilo, porque eu lembro bem que tinha lá o aquário, o meu tio tinha um aquário, né? E o aquário dele era autociclante, né? Não sei como que ele conseguiu, mesmo sem conhecimento. E eu ficava ali olhando aquele aquário, né? Chegava na casa dele, a primeira coisa que eu fazia era ir lá no aquário e ficar olhando, né? Enquanto o pessoal conversava, meus pais conversavam, eu ficava lá olhando. Né? E ficava lá, olhava, né? E até que eu quis ter também. Eu falei, eu quero ter aquário, né? Mas tinha um motivo, né? Por que a gente tem aquário, né? Às vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe, mas o aquário é terapêutico, né? Muitas pessoas já sabem disso, inclusive muitos médicos, né? E eles recomendam que a gente tenha um aquário para desestressar,
para relaxar mesmo, né? Então, eu passei a gostar, né, cada vez mais de ter o aquário, porque eu não tinha um lar muito harmônico, para falar a verdade, né? Então, era uma casa assim que tinha os seus conflitos, né? E olhar o aquário me acalmava, me fazia esquecer, né, de coisas que passavam pela minha cabeça, né, sentimentos ruins. Então, eu começava a ficar admirando e eu via que aquilo me relaxava, aquilo me fazia bem. Então, isso foi ficando cada vez mais forte, né? Falar, então, vamos ter aquário, né? E então meu irmão deixou de ter depois de um tempo, aí eu montei o meu sozinha. Só que, claro, era aquela salada de fruta, né? Aquela salada de peixe, porque foi sem ciclagem, não tinha filtro, né? Então era um aquário assim, entre aspas, comunitário, porque a gente não tinha informação de parâmetro, não tinha informação de compatibilidade de espécie, não tinha informação de nada, né? Então era complicado, mas eu consegui, por um tempo, ter assim mesmo, né? Mas daí eu fiquei pensando, gente, não está certo, não deve ser só isso, né? Porque as pessoas devem conseguir manter peixe por mais tempo, né? Devem conseguir cuidar, devem conseguir ver o peixe desenvolver, né? E aí começou aquela época, né, da internet, né? E eu comecei a acessar mais informação. Então, primeiro foram os livros, né? Os livros do Gastão Botelho, eu não sei se o pessoal mais antigo daqui teve também ou ainda tem. Eu ainda tenho o meu lá, bem, né, surradinho, já velhinho, né, mas está aí. Então, aquilo foi a minha primeira escola, né? Foi as primeiras informações que eu tirei dali, né? Então, já não foi mais aquela coisa tão sem noção. Daí vieram a época dos fóruns, né? Então, teve lá o Fórum Aquário, teve o Aqual, que ainda existe até hoje, né? E ali realmente foi o que me deu assim toda a base, né, do aquarismo, para deslanchar mesmo, né? Então, lá eu consegui as informações de parâmetro, informação de compatibilidade, informação de configuração de aquário, né? Porque aí você começa a conversar com as pessoas que já estudaram, né? Já têm os peixes há mais tempo, e aí então você consegue aprender, né? Você não precisa passar por todo aquele estresse de descobrir, tendo prejuízo, né? Entre aspas, né? Então, aí tudo fluiu, né? Então, os mais antigos aqui me conhecem dessa época, aliás. E aí vieram os quinguios, né? Mas os quinguios já foram assim bem mais recentes, mas o meu recente já tem mais de 20 anos, né? O meu mais recente aí, quando foi? 99 que eu comecei com os quinguios, né? E eu gostei tanto deles, porque eles me transmitiam assim tanta paz, né, naquele jeito deles de nadar, né, aquele jeito calmo, assim, são peixes, né, mais lentos. E eu passei então a ter somente os kings. Eu desisti de ter outras espécies, né? Desisti de ter aquário comunitário e eu foquei somente nos quinguios, né? Então eu estou com eles até hoje. Eu tenho aí a caixa d'água de 1.000 litros, são 13 exemplares naquela caixa. E eu tenho mais 2 aquários aí, sendo que um eu deixo somente para os peixes que têm problema, né? Eu tenho uns 2 quinguios aí com problema de vesícula gasosa, que já é crônico. E eu tenho um outro aquário que eu deixo assim para os peixes, para os quinguios, quer dizer, para os quinguios mais, digamos assim, as variedades mais lentas, né? Ou algum peixe que sofreu algum ataque na caixa d'água,
ficou ferido, alguma coisa assim, né? Mas, então eu mantenho só os kingios mesmo, não tenho nenhuma outra espécie. Mas, começando propriamente o nosso papo de, né, aquário de Kingio, né, como é que vamos então falar? Claro que hoje não vai dar tempo de percorrer todo o conteúdo, mesmo porque falar de aquário de Kingio é um conteúdo extenso, né? Então a gente tem aí um monte de coisa para detalhar, para ver, mas hoje nós vamos iniciar aí, né, com o começo do começo, digamos assim. Então, antes de mais nada, né, a gente sabe que o Kingio é um peixe que requer bastante espaço, é um peixe que produz uma carga orgânica muito grande. Então, o que é importante, primeiramente, planejamento, né? A gente não acorda assim, tá bom, acordei hoje, eu quero ter um aquário de Kingio, vou lá na loja e vou comprar um aquário simplesmente, vou trazer para casa, vou colocar água e vou colocar os peixes. Não é assim, aliás, com nenhum tipo de peixe, né? Nenhuma espécie. Mas é importante planejar por quê? Veja bem, eu tenho que ver primeiro em que lugar que eu estou querendo colocar esse aquário, né? Será que o ambiente que eu vou colocar esse aquário é propício? Né? Como é que ele é em termos de iluminação, em termos de tomada? Né? Porque a gente sabe que os equipamentos, normalmente eles não têm um cabo de um comprimento muito grande, né? Normalmente 1 metro, não sei, alguma coisa assim. Não é muito grande. Ralo, precisa de ralo para fazer escoamento da TPA. Precisa de, além da tomada, do ralo, precisa também da iluminação. Será que a iluminação é adequada? Né? Existe sol direto? Vai bater sol direto no aquário? Ou é um cômodo muito escuro? Né? Então, tudo isso eu preciso levar em conta na hora de montar o meu aquário. Tá? Será que o lugar que eu estou pensando em colocar é favorável? Né? Que nem... Porque é desagradável, por exemplo, na hora da TPA, sabe, uma mangueira longa para alcançar um ralo, para escoar água, né? Ou então eu tenho que colocar extensão, né? Fica aquela extensão pelo cômodo todo, para poder ligar os equipamentos. Outra coisa é a questão de espaço, né? Será que eu vou ter espaço no entorno do aquário para eu fazer a manutenção, para eu mexer com o equipamento, para eu limpar o vidro, né? E isso também é importante, porque fica complicado, né? Uma vez eu fiz isso. Uma vez aqui eu quis... É o único lugar, né, que era possível eu colocar o aquário, mas justamente ele era muito justo, né? Era muito apertado, mas eu queria porque queria. Então, eu vou colocar o aquário ali. Minha mãe não tinha me liberado um outro espaço. Mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque realmente só cabia o aquário e chegava na hora da manutenção, chegava na hora de limpar. Eu, né, já não sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa pequena. Ficava ruim para eu limpar o vidro dos fundos, para eu alcançar, né, o substrato na hora da limpeza. Então, o que aconteceu? Eu acabei desistindo, né? Acabei desmontando o aquário e... deixei por isso mesmo, né? Não foi bom aquela minha experiência. Pois bem, mas voltando, né, então, além do lance aí do espaço, outra coisa muito importante que eu preciso ver também é em relação ao nivelamento. Né? Será que o piso é nivelado para eu não ter problema de depois causar, né, com o tempo, causar vazamento, né, ou mesmo estourar o vidro? Né? Então, eu posso nivelar o móvel, obviamente, né, mas é importante que isso seja feito de alguma forma. Né? É uma coisa que eu não posso deixar passar, porque realmente compromete. Tá? Então, a gente tem aí bastante coisa para pensar, né, antes de querer instalar o aquário definitivamente, porque a gente tem que pensar o seguinte: aquário de King não é um aquário pequeno. Daí eu não vou começar, por exemplo, como
um aquário de beta, né, de 20, 30 litros. Um aquário de king, eu vou partir no mínimo de um aquário de 150 litros. Né? Imagina um aquário com esse volume, depois de montado, com substrato, com ornamentação, com filtro, com água. Né? Não é uma coisa fácil de eu desmontar e mover. Né? Então, por isso que é importante. Né? Tudo bem. Tá. E o aquário propriamente dito? Né? Qual é o tamanho de aquário viável? Né? Então, assim, não dá para a gente começar com um aquário muito pequeno. Né? Porque normalmente eu quero ter, no mínimo eu vou ter 2 quinguios, né? Certo? E qual seria, né, a configuração para eu ter no mínimo 2 quinguios? A gente tem uma regrinha que, né, o pessoal que cria já king há algum tempo, né, os mais experientes, é aquela regrinha que o pessoal já deve ter visto, né, nos grupos, né, ou em outras ocasiões, com o pessoal que já orienta por aí, que é 100 litros, né, para o primeiro exemplar e mais 40 litros para cada um que você adicionar. Por quê? Assim eu não corro o risco de superlotar o meu aquário. Né? Eu preciso pensar que, quando eu vejo o king na loja, ele ainda é filhote. Né? Normalmente ele tem 6 meses de vida. Né? E ele vai crescer. E esse crescimento não é lento, né? Ele vai crescer rapidamente. Né? Se bem alimentado, se o ambiente for adequado, esse crescimento é rápido. Né? Então eu preciso pensar já no peixe adulto. Né? Então eu vou pensar, nossa, esse quinguio, né, a maioria das variedades atinge aí de 15 a 25 centímetros. Né? Então eu tenho que garantir um espaço bom para natação, eu tenho que garantir que eu vou ter uma filtragem que vai aguentar, né, a carga orgânica desses peixes. Né? Então tá, eu vou partir de um aquário mínimo de 150 litros, 200 litros. Né? Uma outra coisa muito importante, né, que o aquário de king difere das outras espécies é em questão de que é preciso priorizar o comprimento. Né? Então, assim, eu não posso ter um aquário muito alto. Né? Aquário de 50 centímetros não seria bom para king. Por quê? A gente sabe que os nossos gordos, né, principalmente aqueles de corpo redondo, tipo aí o pérola, o rio-quim, o próprio telescópio, né, que tem aquele corpo bem redondinho, o oranda, né, eles, por sua própria estrutura, têm a vesícula gasosa já meio comprimida. Né. Então, se eu colocar num aquário de altura muito grande, de 50 centímetros ou mais, a pressão da água no órgão vai fazer esse problema que já existe, né, por propensão, se manifestar mais cedo. Né? Principalmente, assim, o quinguio depois dos 4 anos tem maior probabilidade, né, de apresentar esse tipo de problema. Não é todos, claro, obviamente que não são todos, né, mas existe uma certa propensão por causa da anatomia mesmo. Né? Então, nós temos aí que priorizar o comprimento. É melhor, né, em detrimento da altura. Agora, em se tratando assim dos quinguios, por exemplo, os quinguios de corpo mais alongado, que é o cometa, né, ou até o próprio quinguio comum. Tá, gente, o quinguio comum não é um fanteio. Né? A maioria das pessoas confunde o quinguio comum com fanteio. Não é. O quinguio comum, na verdade, é aquele quinguio mais parecido com a carpa, né? Aquele bem básico, entre aspas. Né? É o corpo alongado, com as nadadeiras curtas, né? A cauda também curta. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo por aí. Nas lojas, é meio difícil até de achar. Né? Mas esses têm uma natação mais vigorosa,
Então, o comprimento ainda deveria ser um pouco maior, o comprimento do aquário de 120 centímetros, porque eles precisam de maior espaço ainda para nadar. Né? Então, é importante até você ver qual será o foco, né, das suas variedades, né? Que variedade você vai querer colocar. Bom, visto isso, né, então nós já temos aí o ambiente, né, nós temos o aquário, né, então nós sabemos que tem que ser um aquário que prioriza o comprimento, um aquário de no mínimo 150 litros, melhor 200, né? E o móvel, gente? O móvel também é uma coisa importante, né? Vocês já pensaram nisso? Né? Então, muita gente, às vezes, para combinar com o ambiente, quer um móvel de madeira, né? Às vezes até adaptado. Mas, assim, seria mais aconselhável mesmo as estruturas de metalon, porque elas são próprias, né? E são individuais para o aquário. Né? Então, daí eu tenho aquela estrutura. Depois, então, sobre ela eu vou colocar uma pedra, né? Pode ser um granito. E daí eu vou colocar, então, um isopor ou um EVA. Né? Eu realmente nunca experimentei o EVA, né? Não tenho, nunca coloquei nos meus. Eu vou mesmo com isopor, né? Desde sempre. E eu gosto bastante, apesar de não ser, às vezes, não ser tão bonito. Né? Eu acho que o EVA deve dar um aspecto visual assim, mais bonito no ambiente. Né? Mas para que serve isso? Por que eu preciso colocar, né, algum calço, né, o EVA ou o isopor, entre aspas? Porque, pensa bem, pedra, né, dura, né, seja pedra, seja madeira, qualquer outro material, substrato, né, de apoio duro no vidro duro. Imagina se tem alguma saliência, por menor que seja, né, como é que fica? Vai forçar o vidro ali no fundo. Depois que você tiver o peso do substrato, tiver o peso da água, né? Então, assim, seria muito propenso, assim, depois de um tempo, você ter problema, né, de rachar o vidro, qualquer coisa assim. Então, para evitar, né, qualquer tipo de incidente, então, se usa, né, o isopor, ou o EVA, no caso, justamente para acomodar melhor o aquário e o peso. Né? Então, fica tudo certinho, fica tudo acomodado ali, não tem problema. Tá? Então, isso também é um ponto importante. Tem muito relato aí que a gente vê de gente que negligenciou essa parte, né? Que não colocou nada, e realmente deu problema. Né? Com o tempo, houve trinca, né? Houve vazamento. Então, não é aconselhável. Tá? Bom, gente, então, vamos supor que nós temos tudo aí configurado. Né? Já tem o móvel, né? Já tem o ambiente, tudo certinho, né? Temos o aquário. Né? E o que falta agora para a gente andar aí com a nossa configuração? Né? Eu preciso pensar, claro, no coração, né, do aquário, que é o filtro. Né? Então, a gente sabe aí que existe a necessidade de uma filtragem bastante robusta, né, para dar conta de tudo que os nossos peixes produzem em termos de excreta, né, em termos de sujeira mesmo, né, falando assim claramente. Né? Então, eu não posso ter uma filtragem, por exemplo, com hang-on ou com filtro modular. Eu preciso ter um filtro que me permita colocar muita mídia, né? Ou seja, muita filtragem biológica principalmente. Né? Então, eu preciso ter uma filtragem que me permita uma grande vazão. Né? Então, os filtros que a gente sabe que atende isso aí, né, que atende essa demanda, é o SAMP e o canister. Né? O SAMP eu acho até que seria mais prático para manutenção. Eu nunca tive. Né? Eu só tive o canister, né? Tenho o canister até hoje, por um motivo muito simples. Né? Eu sou uma pessoa que mudei muito de cidade.
Né? Então, assim, tem uns bons anos, acho que desde 2010 que eu tenho uma vida meio cigana, né? Eu tinha. De ficar mudando de cidade, assim, ficavam 3, 4 anos em uma cidade, já ia para outra. Né? Então, imagina eu com SAMP, fazendo mudança de cidade. É complicado, né? Mesmo porque eu não permitia que meus aquários fossem em caminhão de mudança, por exemplo. Né? Eu fazia as mudanças dos aquários no veículo particular. Né? Aquário grande, de 200 litros, né? 250 litros. Então, não seria viável, né? Seria muito delicado, né? Com SAMP, essas coisas. Né? Então, eu sempre optei por canister. Né? O canister, ele tem um visual mais bonito, né? Então, assim, você tem ali ele num menor volume, né? Ele compactado, você tem as gavetinhas, então ali você consegue distribuir muita mídia. Né? Então, dependendo aí do volume, né? do canister, você tem aí 2, 3 gavetas que você pode distribuir as cerâmicas, né? Ou outras mídias. Mas isso aí é um assunto para a gente falar mais detalhadamente numa outra oportunidade. Né? Porque a gente pode falar, então, dos tipos de filtragem. Né? Falar da filtragem mecânica, da filtragem química e da filtragem biológica. E aí a gente sabe que tem muita coisa para detalhar. Né? Então, tem aí os tipos de mídia biológica, né? E os tipos de filtragem química também. Né? Então, hoje, a gente vai ficando, né, mais por aqui, num nível mais inicial, né? Mesmo porque teve aí todo esse enrosco para eu conseguir fazer a câmera funcionar, né? E conseguir entrar aqui ao vivo para falar com vocês. Né? Então, eu queria até pedir desculpas mais uma vez, né? Porque eu não sei o que aconteceu com a minha câmera. Foi alguma configuração aí que não estava ok. Né? E assim, fazer essa introdução, né? Dessa primeira live e ter essa oportunidade de conversar assim, com vocês ao vivo. Né? Então, mais uma vez, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, né, desse papo assim inicial, ou quiser me perguntar alguma coisa fora disso mesmo, né, eu estou aqui para responder. Então, tem a página lá no Facebook, tem aqui também o direct, né, e tem os grupos aí que vocês me acham também, então vocês fiquem à vontade para me perguntar. Tá? O Instagram do Aquário de Quinguios, tem a página do Aquário de Quinguios, né? Então vocês fiquem aí ligados, né? Para que eu vou continuar com o material para dar aí mais dicas de como ter um aquário de Quinguios de sucesso. Tá bom, gente? Mas era isso o recadinho que eu queria dar para vocês hoje, tá? Mais uma introdução mesmo, né? Para a gente continuar esse papo mais adiante. Tá bom, gente? Então, é isso aí por hoje. Mais uma vez eu queria agradecer, né? E fiquem aí ligados, tá? Que a gente vai continuar a falar de aquário de Quinguios logo, muito em breve. E logo em breve também teremos mais novidades. Tá ok? Então, é isso aí, gente. Até mais. E vamos ficando por aqui. Uma boa noite para todos.